Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Sejam bem-vindos a mais um Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, unidade da USP localizada no campus em Piracicaba. Eu sou Caio Albuquerque e hoje vamos falar sobre atividades de extensão e impacto social. O GAER, Grupo de Articulação Extensionista Marechal Rondon, nasceu na Exalc com o propósito de atender demandas da sociedade na região em Piracicaba. Quem conta essa história é a professora Odaleia Queiroz, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc. Tudo bem, professora Odaleia? Tudo bem, Caio. Boa tarde. Prazer em estar novamente com vocês e também uma grande satisfação poder contar um pouco para a comunidade o que o nosso grupo GAER, o Grupo de Articulação Extensionista, tem feito nos últimos 2 anos e meio, 3 anos. Eu queria então que a senhora começasse desse início, como ele surgiu e qual é o propósito das ações que ele desenvolve ao longo desses anos. Na verdade, o GAER surgiu de uma solicitação dos próprios alunos que, sabendo da minha experiência com atividades de extensão, principalmente com extensão lá com o projeto Rondon, que foi resgatado, era um projeto que existia há 30 e tantos anos atrás e mais recentemente, nos últimos 10 anos, 8 anos, foi resgatado pelo governo federal e pelo Ministério da Defesa. Tivemos uma experiência interessante e ainda temos uma experiência na Exalc. Vários outros professores e universitários têm participado anualmente de atividades do projeto Rondon em diferentes regiões brasileiras. Em função dessa experiência minha com esses grupos e outras atividades também, os alunos vieram me procurar em meados de 2017, no sentido de criarmos um grupo que tratasse especificamente de articular os grupos que já existiam dentro da Exalc. São inúmeros grupos, né, que nós temos, e é uma coisa muito boa. Então, em função disso, surge o GAER, Grupo de Articulação Extensionista, ou seja, um grupo sempre voltado à atividade de extensão, mas articulando outros grupos, não ficando só ele e seus componentes atuando. Então, essa é a primeira coisa diferente do grupo Marechal Rondon. E a coisa diferente também é o cunho muito social das nossas atividades, a contribuição para as atividades sociais, para as questões sociais da nossa região, do nosso entorno e dos nossos bairros, principalmente os periféricos, tanto da área rural como da periferia da área urbana. Né? Temos feito desde então, foi criado no final de 2017, desde então não paramos, desenvolvemos trabalhos em diferentes frentes, em diferentes bairros, com financiamento de bolsas do programa Aprender na Comunidade, é o último, que depois nós vamos voltar a falar, e também bolsas do Programa Unificado, aí o PUB, Programa Unificado de Bolsas da USP. Tivemos essa felicidade, desde então não paramos. Os alunos foram entrando, saindo, porque foram se formando, tanto que hoje nós temos uma egressa e um aluno que ainda participa, que está na graduação.
e participam alunos de vários cursos, né? Eu, prioritariamente, atuo no curso de gestão ambiental e no curso de ciências econômicas, mas nós temos alunos aí de todos os outros cursos, já por isso, articulação. Essa articulação, professora, essa articulação que a senhora menciona é uma articulação que ocorre entre cursos da Exalc, né, que acabam contribuindo no desempenho das atividades, e articulação com entidades de fora da Exalc, com comunidades de Piracicaba. Queria que a senhora comentasse, desse algum exemplo para a gente visualizar essa atuação. Na verdade, Caio, a articulação inicial, nosso objetivo inicial é articular os grupos, a prestação de serviços e atividades dos grupos. Tem um grupo que lida com a questão da qualidade da água, o outro que lida com solos, o outro que lida lá com reflorestamento. Então, o objetivo é detectar necessidades na comunidade, o que está acontecendo lá na comunidade, no bairro do Tupi, por exemplo. Então, temos lá várias iniciativas de atividade turística de visitação em pequenos proprietários de chácaras que eram chácaras de lazer e que estão se tornando aí chácaras com algum tipo de visitação. Então, quais os outros grupos que poderiam nos ajudar e colaborar num projeto conjunto? Então, o nosso objetivo é unificar, aliás, não é bem unificar, não é bem essa palavra, mas articular saberes e fazeres, coisas que o nosso grupo não faz, mas outro grupo faz, né? Por exemplo, já tivemos uma atividade bem complexa e completa, justamente numa chácara Catavento, que eu já falei isso para você, o Fabiano já foi lá comigo, inclusive, a TV USP gravou um documentário lá muito interessante, e que tínhamos 2, 3 grupos articulados lá, inclusive um das frutas vermelhas, por exemplo. A gente não entende disso. A gente foi lá para facilitar, para mediar para o proprietário local, como que ele estabelece a recepção de visitantes, que ele não sabia fazer isso, né? E tanto que ele cresceu tremendamente, ele sempre conversa comigo, me manda mensagem, agradece muito, me convida para ir lá. Hoje ele já organizou o espaço dele para recepção de visitantes, já organizou os seus banheiros e os seus sanitários, ele já sabe receber, já sabe como cobrar, como que ele faz um plano de negócio nesse sentido. Então, a gente ajudou ele a dar o início, o start nesse projeto aí. Esse é um pequeno exemplo. Agora, a gente trabalha sim e a gente busca parcerias na sociedade aí e nos órgãos, principalmente órgãos ONGs, organizações não governamentais, organizações sociais de uma maneira geral, órgãos da prefeitura, órgãos estaduais que têm algum tipo de assistência nos bairros, né? E daqui um pouquinho o Luiz Fernando vai relatar esse último trabalho nosso, que teve toda um ajuste em função da pandemia. Ele vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, a senhora comentou então que o grupo não parou, né? E a gente então tem aqui também, para fazer conosco esse podcast Estação Exalc, o Luiz Fernando da Silva, que é aluno da Exalc, de Gestão Ambiental. Tudo bem, Luiz Fernando? Olá, boa tarde, bem, e você? Eu acertei o curso, né? Você é aluno da Gestão Ambiental? Isso, Gestão Ambiental, 3º ano. Legal. Atualmente você desenvolve trabalhos como bolsista no GAER,
e pelo que a professora Odaléia mencionou, o grupo não parou na pandemia. Eu queria que você falasse um pouco dessa atuação e dos projetos que você atualmente está envolvido. Certo, atualmente temos 2 projetos submetidos no Programa Unificado de Bolsas, todos voltados para a iniciativa de extensão e articulação, como a professora Odaléia mencionou. Os dois eles têm o objetivo de aplicação de oficinas em alguma escola estadual ao entorno da escola, da Exalc. Então, estamos na fase de diagnóstico de área, onde os membros eles estão entrando em contato com as escolas ao entorno escolas estaduais ao entorno da Exalc, e estamos vendo a possibilidade, ver se a escola tem o interesse da gente fazer a aplicação de algumas oficinas na escola, e também buscando ver qual é a demanda dessas escolas. Então, a partir da demanda, a gente articula com demais grupos do campus e a gente tem uma aplicação de oficinas de uma maneira mais efetiva. Legal. A professora fala bastante dessa questão de estar articulado, de articular saberes, né? Você é um aluno que está em formação, e daqui a alguns anos você vai receber o seu diploma. Eu queria que você tentasse mensurar ou dar a dimensão de quanto isso é importante nessa sua formação ao longo da sua trajetória pela Exalc, ter a possibilidade de entender que a união de vários saberes pode ajudar uma comunidade a resolver um problema simples, como a professora estava mencionando aí, no caso das chácaras, que estão se estruturando para desenvolver o turismo rural, né? E você, nesse meio, nesse processo aí, como é que você vê que isso enriquece a sua formação? Bom, eu acho que de 2 maneiras principais, assim, formas principais. Eu acho que na comunicação, eu entrei todo tímido na Exalc, no curso de gestão ambiental, não tinha esse viés comunicativo, acho que a professora pode concordar comigo, então ajudou muito nessa questão de comunicação com pessoas que a gente não conhece, e a articulação, por exemplo, eu sou do curso de gestão ambiental e tivemos um projeto na Escola Estadual Pedro de Melo, de Tupi, e aplicamos diversas oficinas, e oficinas das quais eu não teria propriedade para fazer a aplicação. Então, tivemos oficinas de compostagem, por exemplo. Temos um pouco dessa questão de compostagem no curso de gestão ambiental, só que não é de minha propriedade, a não ser que eu fizesse parte de algum grupo de extensão que realmente trabalhasse em cima desse assunto. Então, foi onde a gente articulou com um grupo de extensão chamado Separa, e eles fizeram a aplicação mais efetiva. Então, a partir do momento que a gente articula, eu recebo esse conhecimento também, de certa forma. Então, é basicamente isso. A gente articula com demais grupos, eu adquiro experiência que é aplicada para a sociedade de Piracicaba, na comunidade de Piracicaba, né? Ah, legal. Professora, conforme aí o relato do Luiz Fernando, estar envolvido em atividades de extensão dentro dessa ótica de articulação de saberes, possibilita que eles desenvolvam outras habilidades, né? Como ele mencionou aí a questão da comunicação e da relação entre grupos de extensão, ou seja, de repente ele é um futuro gestor ambiental, mas já vai ter contato com alunos de administração, de economia, de engenharia agronômica, e consegue desenvolver esse outro lado, essa outra habilidade que vai ser absorvido facilmente pelo mercado de trabalho? Sim, sem dúvida nenhuma. É uma contribuição assim que inicialmente o aluno nem percebe direito a amplitude do trabalho que ele está fazendo. Por exemplo, eu acabei de fazer um relatório da última atuação do GAER, que foi nesse período aí de pandemia, tá? Houve um ajuste total do que tinha sido proposto inicialmente em função de tudo que aconteceu do isolamento social. A proposta era desenvolver ações em bairros periféricos, e houve lá uma escolha do bairro Novo Horizonte, aí em Piracicaba, que é uma micro-região, tem outras subdivisões, não é? E com uma série de necessidades, através de estudos, através de investigações acadêmicas, primeiro, teóricas, os alunos perceberam que aquela região
era uma região vulnerável de problemas de exclusão e social, de problemas de periferia, tá? E daí resolveram montar e fazer um projeto de intervenção direcionado principalmente a mulheres chefes de família, donas de casa que têm que tomar conta dos filhos, têm que manter a casa e não tem uma renda fixa ou tem uma renda baixíssima, né? Então, os meninos bolaram aí intervenções no sentido de alfabetização, alfabetização mesmo e alfabetização na questão financeira, né? Oficinas de artesanato e outros, tá? O projeto teve que ser ajustado diante da questão do isolamento e eles bolaram aí construir, vamos dizer, apostilas que foram muito bem feitas, muito bem elaboradas. Junto dessas apostilas, outros materiais, né? Foram 4 níveis, não é isso, Luiz Fernando? Me ajude. Hein? Que o Luiz Foram 5 temas, professora. 5 temas. Complementa, isso. Luiz Fernando, o que foi feito? O ajuste tinha que ser presencial, não dava mais para ser presencial, né? A distância também não dava para dizer, vamos fazer pela internet. Não, o povo não tem internet, né? Então, agora, como resolver? A gente estava com a verba e como que nós vamos dar continuidade? Inclusive, eles ficaram apavorados. E agora, professor, o que nós vamos fazer? Vamos dar um jeito. E eles deram um jeito, e eu fiquei muito orgulhosa. Então, eles inventaram coisas, eles foram conversar com muitas pessoas. Isso significa, assim, habilidade de comunicação, habilidade de mediação, de diplomacia, tá? Que isso é primordial para um profissional hoje. Tá? Ele tem que ter habilidades que antes não eram necessárias. Conta, Luiz Fernando. Fala sobre esses temas, Luiz. Tá, vamos lá. Vou tentar responder essa questão. Primeiramente, como a professora falou, tínhamos a ideia de fazer a aplicação desse projeto do Aprender na Comunidade presencialmente. Fomos abatidos, né, digamos assim, pelo atual cenário, e tivemos que entrar em contato com a direção do programa do Aprender na Comunidade e reformular o plano de ação. Então, ficou bem passível de mudança o projeto, e depois de uma reunião com a professora Odaléia e os demais membros do grupo, decidimos formular essas apostilas, previamente já descritas no projeto, dando algumas modificações, e então a gente redigiu cinco apostilas: educação financeira, saúde mental, saúde física, corte e costura e artesanato. Então foi a ideia que a gente teve, né, para não deixar esse projeto parado e a gente conseguir uma certa aplicação. Então, os membros, eles se empenharam a redigir esses materiais, essas apostilas, e juntamente com as apostilas elaboramos kits. Então, como a verba ela seria destinada para contratação ou parceria com pessoas que teriam propriedade para fazer a aplicação das oficinas, decidimos juntar e colocar alguns kits em cada tema. Então, por exemplo, na apostila de saúde física, colocamos 1 litro de álcool em gel e 3 máscaras de pano, né, de tecido. Na de saúde mental, colocamos uma caixinha de lápis de colorir e um livro de pintura. Então, tudo de acordo com o tema da apostila, e assim sucessivamente. As outras apostilas também contêm os kits referentes ao seu tema.
Foi essa ida que a gente teve e buscou, e está sendo bem efetivo. Criamos um contato, falando agora sobre contato com demais pessoas, demais instituições. Entramos em contato com o CRAS, do Novo Horizonte, um órgão social, né, responsável por toda a demanda de exclusão, enfim, e por aí vai. Eles entraram em contato com 20 moradoras do bairro do Novo Horizonte, passaram essa lista para a gente. Os membros entraram em contato com essas mulheres, vendo se elas teriam o interesse de adquirir esse material, e estamos na fase de entrega desse conteúdo. Então, por diversos motivos, a gente atrasou um pouco as entregas, fizemos a entrega de 2 materiais, seriam 2 temas, né, das apostilas e respectivos kits, e estamos no aguardo das últimas 3 apostilas, né, dos últimos 3 temas, para fazer essa entrega também. Legal, Luiz Fernando Silva, aluno do curso de Gestão Ambiental. Agora, para contar outras histórias também desenvolvidas, outros projetos desenvolvidos no GAER, a gente também chamou a Janaína Barreta, que é egressa do curso de Ciências Biológicas. Tudo bem, Janaína? Olá, tudo bem, apesar de tudo. Agradeço Legal. o espaço. É sempre muito bom e gratificante falar do GAER. O meu primeiro contato com o grupo foi por acaso. Eu ministrava aulas como voluntária em um cursinho aqui da cidade, e uma colega também era professora por lá. E a gente sempre conversava sobre como muitas vezes a universidade parece extremamente distante da realidade de uma parcela da cidade que muitas vezes está muito próxima geograficamente, mas muito distante por outros aspectos. E ela comentou que ela tinha entrado no GAER, me explicou o que o GAER fazia e a origem do grupo, e me convidou para ir em algumas oficinas, pontualmente, falar sobre o processo de vestibular, falar sobre como era possível, e era direito, né, de qualquer pessoa estar dentro da universidade pública. E eu fui participar pontualmente de algumas oficinas junto do GAER. Quando eu vi, eu já estava ali no GAER fazia uns 6 meses, escrevendo projetos, mesmo como voluntária. E um desses projetos que a gente deixou ali como legado foi esse projeto Aprender na Comunidade, que é muito bom ouvir o Luiz Fernando falando sobre os frutos que foram gerados principalmente neste ano, né? E nesse período de 2018 que eu estive como voluntária no GAER, a gente promoveu algumas oficinas sobre vestibular, e aqui eu ressalto, né, a importância de trazer a possibilidade de fazer parte da universidade para qualquer pessoa, né, seja de escola pública, privada, mas levar para todos os cantos da cidade essa possibilidade. Porque muitas vezes o que a gente viu, como eu já comentei, é que as pessoas desconhecem o que a Exalc faz, o que a Exalc é, e desconhecem que é possível fazer parte da Exalc. Então, esse foi um dos trabalhos, eu acho, mais iniciais ali do GAER em 2018, de fazer oficinas falando sobre vestibular, apresentando a Exalc em algumas escolas, mas um dos trabalhos mais fundamentais e um dos que eu mais sentia falta de ver acontecendo. E depois, junto ao programa Jovem, Meio Ambiente e Integração Social, o PJ+, foram feitas oficinas sobre meio ambiente e sustentabilidade. E junto dessas oficinas que surgiram desse projeto PJ+, né, junto ao Núcleo de Educação Ambiental aqui do município, da Secretaria de Meio Ambiente, teve o desenrolar na escola Pedro de Melo, no bairro de Tupi. Como já foi mencionado, essa escola nos acolheu muito bem, recebeu várias oficinas, teve uma continuidade muito positiva, porque no meio tempo em que a gente executava essas oficinas, ela passou a se tornar uma escola integral. E parte das oficinas que nós desenvolvemos com a escola, hoje são disciplinas que são ministradas nessa escola, são disciplinas eletivas.
Então, projetos que eu guardo com muito carinho foram esses, né, junto ao PJ+, onde aprendi muito, e também junto à Escola Pedro de Mello. Muito bacana, Janaína. Eu volto agora a falar com a professora Odaleia. O que a gente percebe nas vozes da Janaína, regressa da Exalc, que ainda continua fazendo a sua pós-graduação, Luiz Fernando, atualmente aluno do curso de Gestão Ambiental, é que, de fato, eles conseguiram fazer com que o conhecimento produzido na universidade chegasse, e continue chegando, né, àquelas pessoas que são mais distantes da nossa universidade. É isso mesmo, professora? Sim, é algo assim que a universidade tem como seu trio aí, o seu tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão. E a gente sabe que a extensão é quase que o patinho feio, né? Infelizmente, a gente nem deve ficar falando muito isso, eu não acho isso. Mas sempre é a parte mais negligenciada. E, ultimamente, a gente tem conseguido dar um up nisso, trabalhar mais com isso, colocar os alunos em contato com a comunidade. Vamos lá, vamos pôr a mão na massa, vamos conversar com pessoas que vocês no futuro vão trabalhar. Inclusive, a Janaína, não sei se você comentou, Janaína, agora ela está no programa de pós-graduação Interunidades e Ecologia Aplicada, e ela é minha mestranda lá, né? Foi um caminho assim, ela entrou no GAER sem nem saber quem eu era, e eu também não tinha ideia de quem era Janaína, né? E vejam só como as coisas estão se entrelaçando, e hoje ela trabalha aí com questões bem variadas e com hortas urbanas de Piracicaba, e vai fazer um comparativo aí com São Paulo, capital. Quer dizer, tem diretamente relação com a questão de extensão, né? Então, de alguma forma, o GAER, as atividades que ela desenvolveu ali, o que ela aprendeu ali, com outros conhecimentos também, né? Ela juntou isso e está colocando isso no mestrado dela. Então, eu fico muito orgulhosa e espero que o Luiz Fernando também siga no mesmo caminho, tanto quanto os outros. Temos tantos outros alunos que já saíram, por exemplo, a Rebeca Silva, que bateu o recorde de atividades dentro da Exalc, ela está lá brilhando no PCJ, no consórcio aí das bacias aí em Piracicaba, né? E outros alunos também, que eu não vou lembrar o nome de todos agora, né? A Rebeca foi uma das pessoas que, vamos dizer assim, apresentou a proposta para mim. Professora, vamos criar um grupo assim, nesses moldes, assim, né? E eu fico muito feliz, porque são, às vezes, pequenas atividades que a gente faz, mas são sementes que estão brotando, que estão dando muitos frutos. A gente, às vezes, chega até as flores, mas eu estou vendo que já estamos nos frutos, né? Então, eu fico muito contente, é um prazer muito grande poder desenvolver esse trabalho dentro da Exalc. Outros grupos também têm nos procurado, embora nesse momento atual a gente esteja com muitas limitações, né? Inclusive, vamos ter que repensar também para o ano que vem, vai começar mais lentamente, nós não sabemos, certo? Mas nós tivemos que dar os nossos pulos e temos, assim, certeza que a atividade de extensão tem tanto valor quanto a pesquisa, quanto o ensino, tá? Não é à toa que a universidade se baseia nessa tríade. A extensão não está aí à toa, veio de gracinha. Não, ela é importantíssima e ajuda muito a formação dessas crianças
porque eu sempre brinco que eles não são mais crianças, mas eu chamo eles de criança. Eles estão entrando no mercado de trabalho, eles nunca fizeram determinadas coisas, eles nunca conversaram. Quem que tinha ido no CRAS? Quero saber. Que é o Centro de Atendimento, barará, barará, que agora também esqueci. Você já foi, Caio, ao CRAS? Você conhece o povo do CRAS? Não, professora, não tive oportunidade. Então, nós, quando tivemos que fazer intervenções lá no norte de Minas Gerais, com o grupo do Marechal Rondon, lá do grupo do Projeto Rondon, o primeiro grupo que a gente teve que ir, as primeiras pessoas que nós tivemos que conversar, foi o pessoal do CRAS, foi o que eu falei para a moçada aí. Vão atrás de quem trabalha, que atende as pessoas nas comunidades, né? E se não tivesse nesse grupo, nunca ia saber que existe um órgão desse tipo, né? Então, no futuro, no desenvolvimento da profissão, seja a profissão que for, pode ser da economia, pode ser da ciência dos alimentos, da agronomia, né? Da gestão deste ou daquele, há necessidade de entender a sociedade como um todo, tá? Como que ela funciona, certo? E que a vida que a gente tem dentro da universidade, nós, professores, alunos, funcionários, tá? É uma vida quase que no paraíso, assim, é fora, né? Quando você vai lá na comunidade, você vê o que é real, quais são as necessidades reais da vida aí fora. E a gente tem que aprender a fazer isso, articular e oferecer um pouco do que a gente está recebendo, porque essas pessoas também pagam impostos, essas pessoas também fazem parte dessa sociedade e contribuem para que nós estejamos dentro da universidade. Então, por que a gente não devolve isso? Né? Então, bom, eu acho que eu sempre tive esse viés, né? E acho que talvez até seja um pouquinho de exceção, até dentro do meu departamento. E eu gosto muito de fazer isso, e gosto muito de estar em contato com os alunos e levá-los a raciocinar, a refletir sobre o que a universidade pode fazer para a comunidade, para a sociedade. Bacana. Professora Daléa, vale o registro aí da importância dos Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, né, presente em boa parte das cidades Brasil afora. E eu queria agradecer a presença da senhora, professora Daléa Queiroz, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, também da Janaína Barreta, ex-aluno do curso de Ciências Biológicas, atualmente aluno de pós-graduação na USP, aqui em Piracicaba,